Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada no nosso culto da Igreja Chamar de Itaberaí. Eu tenho certeza que essa mensagem irá abençoar a sua vida. E você também pode estar abençoando outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Ah, e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Graça e paz, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus diz aleluia. Quem não está diz me ajuda, Senhor. Glória a Deus, está todo mundo feliz com Jesus aqui nesse lugar. Isso é bom demais. Bem, como o pastor Rafael disse, nós vamos aí para um período de 7 quinta-feiras, onde a gente vai aprender sobre direções que Deus nos dá, que são rema, que são condições para que Ele nos abençoe. E hoje eu quero falar com vocês aqui sobre comece onde você está. Nos próximos dias a gente vai falar sobre ver os sinais de pare, permanecer na presença, avançar para o destino e entre outras coisas importantes para você que espera ter a direção divina do Senhor para a sua vida, ter a direção divina do céu para as coisas que você vai fazer, ter a direção divina sobre a sua família, sobre o seu lar. Amém? Bem, para a gente falar sobre hoje ser o dia de começar, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 15, a gente vai ler alguns versículos que tem aí, a partir do versículo 3. Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 15, 3. Diz assim, ó, já está no telão. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Vamos pular lá para o versículo 13 agora. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca de Deus, do Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado. Beleza. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Davi. Mas antes de falar da vida de Davi, nós vamos olhar para a nossa vida, né? O ano já começou, glória a Deus. Já passou a euforia da festa, né, de virada de ano, oh, glória a Deus. Já tem pessoal aí que já prometeu que ia para a academia e não foi, e enfim, o trem já está rodando, já está no 12, né? E a verdade é que se a gente for observar as coisas, como diz Provérbios, aquele que observa o vento nunca vai semear. Se a gente for observar as coisas, a gente vai ficar parado. E a gente precisa alcançar algumas coisas da nossa vida, não para nós mesmos, mas para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu quero te falar o seguinte, talvez você chegou aqui essa noite pensando, o ano começou, eu pensei que ia mudar alguma coisa, não mudou foi nada, eu só fiquei mais velho. Deixa eu te falar, você ainda está respirando. E existe um ditado que enquanto tem bambu tem flecha. Enquanto tem respiração sobre a sua vida. Faz um exercício comigo aqui agora, assim, ó. Enquanto tem fôlego no seu pulmão, tem espaço para o propósito de Deus ser cumprido na sua vida. O que é que a gente precisa fazer para isso? A gente precisa começar. A gente precisa sair da nossa inércia espiritual, da nossa inércia onde a gente estiver e começar a fazer aquilo que é propósito de Deus, aquilo que é o meu plano de vida, aquilo que eu espero. Se a gente observar alguns grandes homens de Deus, como o pastor Craig Rochelle, ele diz assim, você não precisa ter fé para concluir,
Basta ter fé para dar o primeiro passo. A caminhada com Cristo, ela se baseia em um passo. Quando você aceita Jesus, você deu o primeiro passo. Quando você decide se santificar, você deu o primeiro passo. Quando você decide viver o propósito de Deus, você dá um primeiro passo. E o resto Jesus faz para nós. Porque Ele é bom demais, gente. Misericórdia. É bom demais. Bem, os acontecimentos ruins do ano passado, os acontecimentos ruins da sua vida, não são impeditivos para as coisas que Deus pode fazer. A gente acabou de cantar que Ele é o Deus do impossível. E essas coisas ruins não podem te prender, querido. Hoje a gente vai ver com a história de Davi que o que é que a gente precisa para começar bem? Para começar, o que é que a gente precisa? E eu quero um primeiro tópico com você, que é o seguinte: comece mesmo pequeno. Tem muita gente que tem síndrome de grandeza ou sintoma de grandeza e já quer começar tocando violão, já no ministério de louvor. Não, Wesley, já quer começar tocando a bateria lá com 50 pratas, igual o Wesley. E não é assim, a gente começa devagar, a gente começa no pequeno. Zacarias 4:10 diz assim: pois aqueles que desprezam os dias das pequenas coisas terão... Vamos ler aqui. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. A minha versão diz: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Pequenos começos. E aí a gente está falando da história de Davi. Davi não começou como filho de rei. Davi não começou como nobre. Não, Davi começou como o esquecido. Davi começou como o peão que trabalhava lá no curral. Davi começou como alguns teólogos acreditam, o abastardo, não era nem filho legítimo, por isso que não estava na reunião de família junto com o profeta. No entanto, Deus manda chamar Davi e dá um pequeno começo para Davi. Davi já tinha provavelmente matado o urso, matado o leão, conforme a Bíblia diz. Os pequenos começos geralmente ninguém vê. Ninguém nota quando a gente começa a orar mais dentro de casa. Ninguém nota quando a gente começa a jejuar mais. Ninguém nota quando a gente começa a economizar mais. Às vezes até pode começar a notar, porque a gente começa a parar de ir nos lanches da vida, né? E para de comer aquela pizza tal, para poder economizar. Mas deixa eu falar para você, as pequenas vitórias de Davi que ninguém viu eram o que qualificava ele para ir enfrentar o gigante, já sabendo que ia vencer o gigante. As pequenas coisas que ninguém vê garantem resultados que todos desejam. Querido, começa mesmo pequeno. Ah, pastor, eu não sei orar. Começa orando 5 minutos. Ah, pastor, eu não sei fazer gerir as minhas finanças. Comece com 5%, com 1%. Começa. A gente precisa dar o primeiro passo. Amém? Não despreze os pequenos começos. Segundo ponto, cuide dos detalhes. A chegada de Davi, como eu falei, ela não foi do dia para a noite. Davi enfrenta um turbilhão de coisas. Em 1 Samuel 16:18, no entanto, diz algumas características de Davi. Quando perguntaram para procurar alguém que sabia tocar
Quando perguntaram por alguém que era de aparência boa para poder estar ali no palácio, alguém fala dessas características de Davi. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar a harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. E o detalhe principal: o Senhor está com ele. Não é porque ele era pastor de ovelha que ele não podia ser o melhor com a funda para proteger o rebanho. Não é porque ele estava trabalhando ali no curral que ele não podia aprender a lutar. Não é porque ele foi rejeitado que ninguém vai me ver. Não é porque ele foi rejeitado que ninguém mais ia ver ele. Existe uma frase que eu gosto de falar muito aqui entre as pessoas quando eu estou caminhando nos corredores, que é: Deus está vendo. Deus está vendo. Existe um Deus no céu que está vendo o seu pequeno começo. Cuide dos detalhes. Cuide dos detalhes. Agora presta atenção. Davi trabalhava lá com o pai dele no curral, vamos dizer assim, no aprisco das ovelhas. E ele ainda assim cuidava da aparência. Ele ainda assim cuidava do treinamento militar. Ele ainda assim cuidava de treinar com a funda para poder acertar a testa do gigante. Davi cuidava dos detalhes, e um detalhe maior, como eu disse para você, ele cuidava de um detalhe chamado santidade e oração. Querido, e não é porque ele tem queridinho ou queridinha, não, é porque ele tem um apreço por quem é santo, porque quem preza pela santidade, assim como João falou na ministração dele, olha, ele é Deus poderoso, é Deus zeloso. E a palavra do Senhor nos lembra que, olha, sede santo, porque o Senhor, seu Deus, é santo. Cuida da vida, brother, porque o seu Deus é Deus zeloso, é Deus que tem ciúmes. Esteja atento aos detalhes. Deus está vendo. Amém? Nós só construímos uma cultura de excelência. E na cultura de excelência existe sempre uma progressão, quando a gente está atento aos detalhes. E aí, hoje não, né? Esse ano a gente está no ano da expansão, e eu fiz questão de vir com a camiseta bonita aqui. Coloca aí o banner do ano da expansão para nós, por favor. Essa camiseta aqui ficou bacana, o ano da expansão. Deu certinho para mim. O ano da expansão. Você quer expandir, querido? Você está pronto e preparado para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Começa. Cuida dos detalhes. Cuida dos detalhes financeiros. Cuida dos detalhes familiares. Cuida dos detalhes espirituais. Cuida do detalhe da santidade. É importante a gente lembrar que Davi é bom porque Deus mostra o lado podre também das coisas, né? Não mostra só o lado bonzinho. Davi não cuidou do lado familiar, né? E adulterou com Batseba. Oh, misericórdia, Senhor. Veja bem, a partir desse problema que Davi caça para a sua própria cabeça, ele tem séries de problemas depois disso, como consequência desse pecado. A gente precisa estar atento aos detalhes, porque um pequeno detalhe é o que te derruba. Não é aquele toco que tem 2 metros de altura, não. O toco que geralmente derruba é aquele pequenininho que você bate com a tampa do dedão, fica a metade da unha lá e você sai catando o cavaco. É o detalhe, querido. Não é uma grande fenda que vai derrubar uma represa, mas um pequeno vazamento faz um estrago. É o detalhe. Estejam atentos ao detalhe, amém? Estabeleça quais são as suas prioridades. O salmista,
ele fala no Salmo 27, versículo 4, qual que era a sua prioridade. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Qual que é a prioridade da sua vida? É bom a gente falar que prioridade espiritual para nós é a busca de Deus, mas qual que é a prioridade financeira para você nesse tempo? Qual que é a prioridade da sua família nesse tempo? Qual que é a prioridade sua no seu trabalho nesse tempo? A gente precisa estabelecer prioridades, porque senão a gente fica trabalhando como bombeiro, apagando as urgências, atendendo às urgências que aparecem. E a gente nunca caminha em direção àquilo que temos para nós, aquilo que a gente planejou para nós, aquilo que Deus tem para nós. A gente só consegue caminhar em direção àquilo que a gente quer, almeja, quando a gente deixa algumas coisas para trás. Não pense você que o pastor Felipe aprendeu a tocar violão do dia para a noite, estalando os dedos. Agora eu sei. Tchá! Não. Foi dedicando tempo. Foi abrindo mão de sair com os coleguinhas. Quando os meninos iam jogar bola na rua, eu estava lá no quarto trancado. Blim, 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 blim. E é assim. Você precisa estabelecer prioridades para aquilo que você quer alcançar. Você falando aqui, ó. Ok, não farei isso. Tá vendo? É rebelde. A gente precisa estabelecer prioridades. A gente precisa estabelecer aquilo que a gente quer alcançar em Deus, aquilo que a gente quer alcançar como família, aquilo que a gente quer alcançar financeiramente. A gente precisa. Se você observar os homens de Deus, eles tinham prioridade. Davi, a gente acabou de ler a prioridade dele, a busca pelo Senhor, a presença. Josué, a prioridade dele era: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 6 eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Daniel, eu vou me santificar, não vou me contaminar com as iguarias do rei. Para todo homem de Deus, para toda mulher de Deus. Você é mulher de Deus? Você é homem de Deus? Levanta. Só quem é homem e mulher de Deus, levanta a mão. Se você aceitou Jesus Cristo, você se enquadra nesse ponto. Sobre você existe um propósito de Deus. Estabeleça a prioridade para que você alcance esses propósitos, querido.